Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje vamos ter a satisfação de falarmos com um psiquiatra. Formou-se na Bahia, foi para São Paulo e agora está de retorno aqui, de visita, de passeio. E vamos aproveitar um pouco da experiência que ele nos traz para podermos dar alguma ideia da psiquiatria. Dentro de instantes. Doutor Paulo César Sampaio formou-se aqui pela Bahia, nos abandonou e hoje nós temos a satisfação de tê-lo aqui conosco e vamos explorar um pouco essa sua vivência na psiquiatria. Depois vemos se a psiquiatria paulista é diferente da baiana, coisas desse tipo. Então, quero lhe perguntar o seguinte, qual foi a sua turma aqui na Bahia? Eu me formei, a primeira satisfação é minha de estar por aqui. Eu me formei em 1972, na Universidade Federal. Aí logo fui embora porque eu queria fazer uma especialização que no momento, naquele tempo, não existia aqui, que era psicoterapia de abordagem corporal, Reich. E fui embora. E lá comecei a trabalhar dentro dos hospitais de custódia, principalmente, onde eu tenho uma grande experiência, e com a dependência química. Agora, me diga uma coisa. Nesse contexto, digamos, dessa sua ida para São Paulo, achou alguma diferença para, digamos assim, o seu início profissional lá em São Paulo? Como foi um pouquinho dessa sua vida? Então, a psiquiatria, na nossa época, era um asilo grande. Então, as pessoas, quando tinham transtornos mentais, a única alternativa que nós tínhamos era interná-los ad infinito. E isso não resolvia o problema. Então, tanto aqui na Bahia quanto em São Paulo, tinha um grupo de psiquiatras, que a gente chamava de psiquiatras menos conservadores, que lutavam por uma reforma dentro dessa instituição, que era os asilos. E em São Paulo a luta estava bem mais forte, foi por isso também um dos motivos que eu fui para lá. Sabe? Então a gente começou a fazer reuniões desde 1982, até que culminou na reforma psiquiátrica agora em 2002. Que foi um passo muito grande que nós tivemos, mas como estamos no Brasil, né, para que a reforma passasse pela Câmara, nós tivemos que fazer algumas adaptações, abrir mão de alguma coisa. Aquilo lá é muito comum. Pois é, e abrimos mão de coisas interessantes. Por exemplo, uma das coisas que me incomodou muito é que o doente mental, a pessoa com transtorno mental, tanto faz aquele que cometeu um crime, quanto o que não cometeu, deveria ser tratado, porque todos Deus têm um transtorno mental. E a reforma não abrangeu os hospitais de custódia. Uma outra coisa... E o que é que representa isso, para que a gente pudesse trazer uma ideia para os nossos telespectadores? Representa assim, olha, que, por exemplo, primeiro, a pessoa com transtorno mental deveria ser tratado. Todas as pessoas que têm um transtorno, a saúde, o SUS no Brasil é uma coisa interessantíssima, teoricamente. Na prática, o resultado é bem diferente, entendeu? Então, os pacientes com transtorno mental, por exemplo, se ele não é tratado, ele pode vir a cometer um crime, ele entra no surto psicótico, vê o delírio, ele acha que precisa. Eu tive um paciente, por exemplo, que achava que Deus estava mandando ele botar as pessoas no coração, os filhos dele. E ele matou um dos filhos, tentando colocá-lo no coração. Mas isso por quê? Por falta de tratamento.
Entendeu? Então, e quando isso acontece, ele não vai mais ser tratado. Ele vai para um manicômio judiciário e dentro dessa instituição ele fica ad infinito, jogado às traças. Então, nós lutamos para que essas pessoas também fizessem parte da reforma. Não conseguimos. Né? Fora isso, a reforma também, quando foi feita, existia assim, alguns níveis. A gente acabaria com aquela coisa da institucionalização do paciente, que é todo paciente psiquiátrico ficar de infinito. Então, ao invés dele ficar no manicômio, o judiciário, o resto da vida, nós fizemos algumas alternativas. Tem alguns pacientes que ele não tem jeito mesmo, que é uma pessoa que não tem condições de viver na sociedade, até por causa dele e por causa da família. Então, nós criaremos hospitais de retaguarda. Esse é o mínimo. Outros pacientes, eles não têm respaldo familiar. Nós criaríamos residências terapêuticas. Quer dizer, lares abrigados, pessoas protegidas. Tinha uma série de alternativas que a gente colocou na reforma e que, infelizmente, não está acontecendo. Então, a psiquiatria deu um passo importante, que foi aprovar a reforma. Agora, aprovou a reforma como aprovou o SUS e, na verdade, isso não está acontecendo. O que ocorre hoje é que nós não internamos mais os pacientes ad infinito e eles ficam na rua, jogados. Agora, me diga uma coisa, e essa reforma que houve, digamos assim, uma espécie de poda de tudo aquilo que vocês gostariam que fosse aplicado e que foi suprimido, né? Que, aliás, é uma coisa, às vezes, comum quando se faz um projeto para que ele seja, digamos, obter um sucesso grande, tem sempre que as coisas se equilibrarem de uma coisa, das opiniões, sempre isso se consegue, né? Fazer uma espécie de uma simbiose para que tenha o sucesso dessa aprovação. Agora, parece que com a aprovação houve uma melhoria muito grande dentro da psiquiatria, né? Pelo que eu estou sentindo da sua parte, né? Foi algo que se estruturou e talvez tenha dado resultados mais favoráveis, onde vocês podem trabalhar mais dentro, digamos, de algo que foi aprovado, que foi aceito, não é verdade? É isso mesmo? A partir da reforma, acabou-se a institucionalização dos pacientes com transtorno mental. Então, assim, não existe mais, uma das coisas que foi feita, não existe mais aqueles hospitais em que o paciente fica ad infinito, a não ser os manicômios judiciários, que esses continuam sendo continuam com as mesmas características diante da reforma, ou pior. Mas, de qualquer maneira, dentro desse manicômio judiciário, certamente vai albergar esse pessoal mais agressivo e tal, é isso? Nem tanto. Ele vai, o manicômio judiciário deveria ser para a pessoa que cometeu um crime enquanto estava doente. Sim. Agora, então, se você está doente, você comete um crime, você comete algum ato infracional e você não tem culpa disso. Porque para você entrar, pegar uma medida de segurança, ou seja, para você ir para o manicômio judiciário, você tem que ter cometido algum ato infracional, só que você não tem que saber que, na época que você cometeu esse ato, você não sabe que isso era um crime. Sim, mas agora eu lhe pergunto o seguinte, essa quantidade, digamos, desses que são criminosos, vamos dizer assim, que praticam um crime, e ele, por exemplo, essa quantidade, ela é muito grande, ou também existem casos que realmente aquilo é uma forma, digamos assim, de se esconder dentro de um processo psiquiátrico para poder fugir do crime? Pela sua experiência. Olha, isso ocorreu algumas vezes, mas eles já descobriram que isso é bem pior. Porque, por exemplo, se você comete um crime, se você rouba alguma coisa, você pega no máximo 5 anos e 4 meses, com bom comportamento, você sai 1 ano, 2 anos. Se você pegar uma medida, se você for para o hospital psiquiátrico,
a probabilidade de você sair é muito difícil. Porque, assim, primeiro que nós não temos um tratamento, nós não temos uma equipe, como os manicômios judiciários, em geral, não são ligados à área da saúde, sim às áreas de segurança pública, Secretaria de Administração Penitenciária. Entendi. O trabalho em relação à saúde é o mínimo possível. Então, essas pessoas ficam muito mais tempo do que deveriam. Por exemplo, o caso das violências sexuais, as pedofilias. Se você comete uma violência sexual, você pega 7 anos, por bom comportamento, que em geral essas pessoas têm um bom comportamento, com 2, 3 anos você está na rua para cometer novos atos desses. Sabe? Se você vai para o manicômio, você vai ficar pelo menos 10 anos. O pior é que também dentro do manicômio não se trata essas pessoas. Ele é jogado lá, junto com outros pacientes, eles inclusive abusam de outros pacientes, porque aí lá dá para aflorar todo esse instinto sexual dele, já sobre a proteção da instituição, e aí ele fica 10 anos também, quando sai sem ser tratado, para reincidir no crime. Agora é gozado, não é? Porque se a pessoa, digamos assim, vai se escudar nesse processo, e aí ele parece que, pelo que você está dizendo, o resultado dele é pior. Muito pior, não é verdade? E me diga uma coisa, e nesse contexto, não só desse que vai para lá, como outro, quando sai de lá, aquilo é uma coisa permanente ou há um percentual de recuperação de pedofilia? Então, olha, a probabilidade de recuperação é muito pouca porque não existe tratamento. As pessoas não vão. Ele indo para o presídio, não se trata de jeito nenhum. E ele indo para os manicômios judiciários também, não existe nenhuma forma de se tratar essas pessoas. Existem algumas alternativas que são feitas, por exemplo, que ajudam em um certo ponto os 12 passos, uma medicação, a religião, mas nada bem estruturado, nada bem, sabe, e não bem organizado para isso. Não se tem uma organização, não se tem um tratamento dentro dos manicômios, nem dentro da saúde mental para esse tipo de pessoas. Existem propostas de castração química, castração mecânica, mas nada a gente pode dizer que dê resultado positivo. E esse resultado tocou bem num assunto importante, essa história da castração. E isso tem, digamos assim, um respaldo jurídico nesse contexto? Olha, isso está sendo, é uma experiência que veio dos Estados Unidos, que está sendo usado principalmente em São Paulo, lá em São Bernardo. Não vejo, primeiro que assim, o problema não é no órgão sexual, o problema é na mente. A violência sexual não vem do órgão, vem da mente, porque você pode castrar a pessoa, mas ele tem outras formas de praticar violência sexual que não seja só com o órgão sexual. Isso realmente é verdade, que a variedade hoje... Né? Inclusive tem mulheres que praticam violência sexual. É verdade. Agora me diga uma coisa, você tocou num assunto importante, a questão da religiosidade. O pior é que a gente ouve notícias, e não só de jornal, de televisão, mas da realidade, dentro da religiosidade, né? Dessa questão de religião, tem aparecido muitos casos escabrosos dentro desse contexto religioso, né? Os que aparecem, pedófilos. Tem pedófilos na Igreja Católica, inclusive está tendo problemas sérios com isso, mas quando a gente fala de religiosidade, é assim, dentro dos presídios existem algumas igrejas que estão fazendo um trabalho. E isso tem um certo resultado. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que passaram por um trabalho e hoje estão trabalhando nas igrejas, e isso ajudou muito. Né? Então, não se deve negar que, porque, por exemplo, principalmente nesse tipo de transtorno,
transtorno de violência sexual, independência química, que são pessoas que têm condições de entender que o que estão fazendo é crime, só não têm condições de portar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, ele sabe que é crime, mas ele não consegue se controlar. E isso, a religião, como uma terapia comportamental, serve como um esteio. Pela sua experiência, a gente tem encontrado realmente a parte, não sei se dizer uma coisa assim, que a parte evangélica parece que tem mais, digamos, pastores, bispos, outras pessoas que vivem mais, digamos, nesses presídios do que de outra religião, não é? Com certeza. E é um trabalho que eles fazem que eu acho que é até bem feito. Pelo menos eles conseguem levar uma mensagem e alguns pacientes nossos tiveram bons resultados. É porque a gente percebe muito isso. As pessoas, às vezes, vão para lá e, com certo tempo, eles, vamos dizer assim, se convertem, né? Que às vezes a gente até fica na dúvida daquela convicção e tal, mas parece que o resultado tem sido satisfatório desse trabalho do pessoal que faz lá. Né? Tem muitos que se convertem mesmo, entendeu? Tem muitas pessoas que se voltam, quer dizer, eles veem a religião como uma forma de sair desse mundo. Até porque, por exemplo, quando os pastores, as pessoas, até propiciam depois um futuro para essas pessoas, coisa que dentro do sistema a gente não consegue. Não se tem um planejamento estratégico para que essas pessoas saiam e tenham um futuro digno. Agora, me diga uma coisa. De São Paulo, vamos falar agora aqui de São Paulo, que esteve muito na imprensa, né? Dessa história da Cracolândia, aquela situação que foi tomada, digamos assim, houve prós e contras. Você que viveu esse problema lá, o que você achou? Foi benéfico, não foi? O resultado foi satisfatório, não foi? Olha, o resultado foi péssimo. A única coisa que eles fizeram foi redistribuir geograficamente essas pessoas. Porque o problema da dependência química não é um problema de segurança pública, é um problema de saúde. E tem que ser visto como um problema de saúde. A reforma também, outra falha da reforma, a reforma não abrangeu os transtornos sexuais nem a dependência química. Porque são situações em que, aí, por exemplo, eu acho que a internação é necessária. Nós temos duas necessidades que você diz assim, olha, é obrigado a se internar a pessoa. Quando ele põe em risco a vida dele ou quando ele põe em risco a vida dos outros. Tanto na violência sexual como na dependência química, isso acontece. Ou ele põe em risco a vida dele ou a dos outros. Então, nesses casos, a gente deveria internar, e isso é um caso de saúde. Então, nós não temos prazo. Na saúde, o senhor, como é médico também, o senhor sabe que na saúde não tem prazo para dizer, olha, está curado. Entendeu? Algumas doenças têm, mas a maior parte, por exemplo, os transtornos mentais não tem. Então, eu só poderia tratar dessa pessoa se eu tiver essa pessoa internada, por exemplo, alguma boa parte delas precisa se internar e precisa se tratar para poder sair. Nós não podemos nos enganar. Tem casos que precisa de ser cuidado. Por exemplo, eu, como médico, como psiquiatra, jamais permitiria que uma pessoa que que pratica uma violência sexual, que seja um doente, esteja na rua sem ser tratado, como acontece em 100% dos casos. Você tocou num assunto importante, que foi, digamos assim, a descentralização daqueles dependentes. Né? Os jornais estão falando muito disso. Quer dizer, tirar da Cracolândia, mas apenas distribuíram por outros bairros e coisa que o valha, né? Levando também certa intranquilidade. Parece que lá estava localizado de uma certa forma e agora o negócio ficou descentralizado, né? Trazendo outras preocupações de outros moradores, essa coisa toda. E que tem isso. Agora, também outro ponto que você citou aí,
e que se fala que não deveria ser, aquele tratamento obrigatório que estava sendo previsto de, digamos assim, não à força, mas uma forma, digamos assim, de um tratamento necessário, não é? Uma intervenção para que isso ocorresse. Como é que esse negócio Então, é aquilo funciona? que eu falei. Se, por exemplo, se a sua doença põe em risco a sua vida ou a vida dos outros, eu tenho o direito de interferir nisso. Porque a sua liberdade acaba Quando começa quando do começa a do outro. E também você não tem direito a acabar a sua vida. É verdade. Então, a gente precisa também parar com essa falsidade. Não se interna porque não se tem local e porque é caro. Na verdade, não é a reforma, a reforma se fala de não internar, é que eu também concordo, é institucionalizar o paciente com transtorno mental psicótico. Na reforma não se abrangeu os dependentes químicos. A Cracolândia, na verdade, a gente nem falou sobre dependência química. Agora, se essa pessoa está morrendo, se essa pessoa está prejudicando a família, se essa pessoa está praticando furtos, assaltos, homicídios, por que eu vou deixar essa pessoa na rua? Sabe? Eu tenho que interná-lo. Agora, não tenho que tratá-lo como caso de polícia, que aí é que eu sou contrário. Você tem que internar e cuidar dessa pessoa para que ele saia em uma condição adequada. Na hora que ele sai, ele nem põe em risco a vida dele nem a dos outros. Que ele saia em condições. Fazer um planejamento da vida desse indivíduo, porque esse indivíduo não sonha mais. E é nisso que, às vezes, a religião consegue segurar. Porque muitos deles escapam através da religião. Agora, me diga uma coisa, aí já é uma observação sua. Desses casos, qual é a situação muito da família? Essa intervenção, digamos assim, mais, digamos, forçada, ou a família aceita que isso ocorra para também trazer tranquilidade para ela mesma? Olha, a maior parte das famílias está pedindo apoio, está querendo que acabe com esse sofrimento. Porque um dependente químico, ele sofre e faz a família sofrer. Sabe? E se você não cuida, se você não trata essa pessoa, ele vai continuar fazendo isso. Ele acaba com a família, ele acaba socialmente, emocionalmente, economicamente, de todas as formas possíveis. Então, você teria que acabar. A família aceita. Inclusive, tem muitas famílias que pedem que a gente consiga a internação. E nós não temos onde interná-los. Agora, me diga uma coisa. Todos esses casos psiquiátricos, eles são decorrentes da dependência química ou tem algum outro transtorno mental? Todos os casos psiquiátricos, tem vários transtornos mentais. Temos esquizofrenia, nós temos transtornos esquizofrênicos, temos transtornos afetivos bipolares, temos uma gama de... E dentro desses nós temos também os transtornos da dependência química e da violência sexual, que são diferentes desses outros. Por exemplo, a gente chama o esquizo, por exemplo, ele entra em delírio, ele não é um transtorno que a gente consiga só através de uma psicoterapia. Você tem que fazer um tratamento mais adequado, é mais medicamentoso. A dependência química é, além de medicamentoso, você tem que fazer uma conscientização dessas pessoas. Então, me diga uma coisa, porque com essa história da dependência química, me parece de que avultou a quantidade de problemas psiquiátricos, não é verdade? Porque a dependência química leva a uma situação dessa forma e acrescentou o número, vamos dizer assim, desses casos psiquiátricos exatamente por essa modalidade nova agora em excesso, né? O problema maior na dependência química, que é um transtorno psiquiátrico, é que a maior parte das vezes ele é tratado como um problema de polícia. E aí complica. Porque, por exemplo, o paciente que é dependente químico, ele, em vez dele ser tratado, ele vai para a cadeia. Ele não resolve, piora a situação dessa pessoa, ele volta pior ainda, porque na cadeia ele aprende outras coisas que não só, que ele não conhecia, entendeu? E
Então, a gente tem que mudar essa filosofia. Dependência química é um problema de saúde pública. Como violência sexual também é um problema de saúde pública. Não pode ser tratado como problema policial simplesmente. Agora, quando eu digo saúde pública, não significa que eu vá pegar este indivíduo, talvez ele vá demorar muito mais tempo dentro de uma instituição de saúde do que dentro de um presídio. Entendi. Talvez não. A probabilidade é dele demorar muito mais tempo, porque eu só vou liberar este indivíduo, eu só deveria liberar este indivíduo quando ele estivesse em condições de sair. Agora, me diga uma coisa, falando de drogas, e digamos, vamos falar também da maconha, agora, pelo menos, a imprensa está falando muito, digamos, da agressividade do sistema, digamos, do crack maléfico, né? Agora já saiu para o Ox, que diz que é ainda pior, que é um crack piorado, né? Pelo menos dos componentes que entram dentro daquelas substâncias alucinógenas, aí entra até coisas químicas aí que nem deveriam estar naquele meio. Como é esse negócio, né, doutor? Então, o crack é a pior droga que existe. O Ox parece que não foi confirmado a existência dele, né? É um crack meio... Agora... Mudado até de cor, né? Mas assim, não houve uma confirmação da existência do Ox. Foi um alarde que foi feito, mas sem grandes... Né? Não tem a confirmação da existência dele. Agora, o crack hoje, por exemplo, se o governo não tomar cuidado, vai ser um caos, porque as pessoas estão cada vez mais usando, está aumentando, está caindo. Enquanto estava na camada mais baixa, o governo fechou os olhos. Hoje não está só na camada baixa, já está começando a entrar na classe média, já está até algumas pessoas da classe alta já estão começando a usar. E isso vai ser o caos. Se não se tomar uma providência com maturidade, se não perceber que isso é um problema de saúde e não se investir nisso, vai ser um caos para o país. Agora me diga uma coisa, parece que a experiência demonstra que o malefício do crack é muito pior do que qualquer outra droga. Traz lesões irreparáveis. E fora que o vício é muito mais rápido. A dependência é muito mais rápida. Você usando 2, 3 vezes, você já se torna um dependente. E como não se tem locais para se tratar essas pessoas, vira-se as grandes cracolândias. São Paulo agora ficou dessa forma. Tá? Não só São Paulo, agora crack está aí. Inclusive cidade de pequenas cidades, quer dizer, abrangeu-se muito o país inteiro. E também é por causa do poder aquisitivo, que né? Um tabletezinho é R$5. Verdade, uma pedra daquela... Agora está matando crianças, mulheres grávidas, todo mundo. Está uma situação de caos e vai piorar. Se não se tomar uma providência urgente. E providência que eu digo não é aquilo que se foi feito em São Paulo, é se tratar, é se arranjar lugares. Porque hoje nós temos algumas clínicas de recuperação que são feitas por ONGs, por religiosos, e que duram, as pessoas com 9 meses, 10 meses, que é o único jeito que nós estamos tendo. O governo, o Estado, não tem essas clínicas. Então, essas clínicas fazem com boa vontade, até dão alguns resultados, quer dizer, mas a percentual é muito pouco em relação à necessidade. Agora me diga uma coisa, qual é a sua ideia dessa história da liberação da maconha? Olha, eu acho que é assim, que você teria que tratar também, porque não só a maconha, como a bebida, sabe, também é uma droga. Claro. Como o cigarro é uma droga, sabe? Você teria que ter em vez de você só, eu vou liberar, vamos estudar. Eu acho que as pessoas deveriam estudar um pouquinho mais, até para saber. Porque não acho que a maconha seja pior ou melhor do que a bebida. Agora, a bebida é liberada por quê? E desta forma.
A bebida é que leva às outras drogas. Né? A bebida mata muito mais do que a maconha. Hoje talvez mate menos do que o crack. Então, como o cigarro. Né? E o cigarro você compra em qualquer local. Eu acho que a gente deveria começar a pensar no que é saúde. Né? Então, não é liberar. Eu não vejo como tratar a maconha como caso de polícia. Eu acho aquilo da mesma forma que a bebida, o cigarro, a maconha e o crack deveriam ser tratados como casos de saúde. Agora, me diga uma coisa. O que você acha dessa notícia que teve ultimamente, que o Uruguai estava pensando em liberar a história da maconha? Então, é isso que eu digo. A gente tem que ter um estudo, aprofundar essas coisas. Porque, por exemplo, foi liberada a bebida. A bebida é liberada. Eu sou contra essa... A bebida mata muito mais do que a maconha. Então, nem maconha, nem bebida, nem cigarro, eu acho que a gente deveria começar a reformular nossos pensamentos. Vamos liberar o que é sadio e vamos tratar o que é doente. Sabe? Eu não vejo, é por isso que eu não estou dizendo nem liberar, nem deixar de liberar. Eu acho que deve ser tratado as pessoas aquilo que eu falei no início. Se isso põe em risco sua vida ou põe em risco a vida dos outros, eu tenho direito a interferir. Sabe? Se a maconha, a pessoa que usa maconha, vai roubar, vai furtar, essa pessoa já ultrapassou o seu limite. Como a bebida também. Né? Se você toma um cálice de champanhe no Natal, é uma coisa. Você senta no bar e bebe todos os dias, é outra. Entendeu? Então, agora, você pode sentar no bar e beber todo dia e sair, inclusive, matando as pessoas de carro, pela agressividade, e ninguém faz nada. Agora, doutor Paulo, eu queria ver lhe explorar um pouco, só para o senhor dar alguma ideia para os nossos telespectadores de uma orientação, o que é que a família poderia fazer para evitar, ou até mesmo sobre certos aspectos para orientar, providências outras para tratamento. O que é que o senhor tem assim como um conselho para poder dar? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que explicar a nossos filhos, a nossos familiares, é que existem limites, sabe? Que a gente não pode ultrapassar determinados limites. E o seu limite, a sua independência acaba quando começa a minha. Então, essa liberdade de mais, assim, que você permite a seus filhos, que inclusive isso é prejudicial. Então, você ensinar seus filhos que, olha, que ele tem que ver o outro como um ser igual a ele. Né? Eu acho que até, inclusive, a religiosidade também ajuda, sabe, a você impor esses limites, porque nós temos na religião alguns bloqueios que você não pode ultrapassar. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode desejar mal ao outro. Isso tudo ajuda, auxilia a você não entrar em determinadas coisas. Agora, quando você percebe que o seu parente está tendo algumas atitudes diferentes da que lhe é cotidiana, você tem que procurar ajuda. Eu sei que está difícil, eu sei que é complicado, que hoje a saúde pública no Brasil está péssima, sabe? Agora você tem que cobrar seus direitos, você tem que começar a lutar para que você não perca seus entes familiares por falta de ajuda. Cobre, reclame, denuncie quando você não for bem atendido, faça isso aí, é seu direito. Agora não deixe seu filho perder seus filhos. Eu queria lhe fazer só a última pergunta. Digamos assim, o arsenal terapêutico hoje, para esses tratamentos e outros que a psiquiatria, digamos assim, tem à sua disposição, os resultados são satisfatórios? Olha, o nosso arsenal para determinados tipos de transtornos são. A gente tem condições de cuidar. Por exemplo, os psicóticos, aquele indivíduo que com o medicamento ele melhora, nós temos já
todas as medicações estão à disposição. Nós não temos os recursos humanos e os recursos materiais que deveria ser. Inclusive, na psiquiatria, houve um problema sério que, depois da reforma, a verba que vinha para a psiquiatria foi dividida entre a psiquiatria, transplante de fígado e hemodiálise. Não que eu não acho que transplante de fígado e hemodiálise é importante. Agora, acho que deveria pegar verba de outros locais, sabe, que estão sobrando, como desculpa. Será que tem algum? Tem. Olha, o senhor tem, se diminuir o número de algumas benesses que existem para os políticos, talvez isso, a verba ajude um pouquinho. Isso passe para a saúde, porque a saúde é mais importante. Aí é a orientação também que vem lá do executivo, né? Para que isso ocorra. Olha, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade e espero que esses ensinamentos, essa sua experiência, venha a dar assim, um resultado muito grande e principalmente esse conselho final para que as famílias cuidem mais, né? Para que não se deixe chegar um estado mais grave e mais difícil, né, de ser revertido. Né? Mas tenha paciência, gostei muito dessa oportunidade e apareça sempre na Bahia. Obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o senhor e podendo dizer às pessoas que tem que cobrar. Né? Porque eu acho que a coisa mais importante hoje é a cidadania. Nós temos que cobrar das autoridades os nossos direitos. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado. Boa estada aqui.